Bom dia a todos. Hoje vamos resolver uma ficha de trabalho relativamente à matéria das funções. Começo por ler o primeiro exercício que diz: considera a função f definida por f de x igual a 1 meio de x menos 2, abre parênteses, 1/3 de x menos 1, fecha parênteses. Qual é o declive da reta que representa o gráfico da função f? Então reparem, nós temos aqui uma expressão algébrica da função e pedem para nós indicarmos o declive da reta. Portanto, primeiro de tudo, para podermos fazer isso, temos que ter a função escrita na sua forma simplificada. Qual é a forma simplificada da função? A função afim, na sua forma simplificada, é escrita desta maneira: f de x igual a ax mais b, em que o a representa o declive e o b a ordenada na origem. Então, o que é que vamos ter que fazer? Neste caso especificamente, vamos ter que simplificar esta expressão algébrica. Por uma questão de espaço, vou já continuar aqui à frente. E então, o que é que iríamos ter? Iríamos ter 1 meio de x. Agora vou tirar este parênteses, aplicando a propriedade distributiva. Ficamos com menos 2 vezes 1/3, fica menos 2/3 de x. E depois menos 2 vezes menos 1, menos com menos dá mais, ficamos com mais 2. Temos agora aqui estes dois termos que são semelhantes. E então, tenho 1 meio, tenho menos 2/3, vou achar denominadores comuns. Multiplicando aqui por 3 e multiplicando a outra fração por 2. Vou obter 3 sextos de x menos 4 sextos de x mais 2. Simplificando os termos semelhantes, 3 menos 4 dá menos 1 sexto de x mais 2 e, portanto, o declive é o quê? Vai ser o número que está encostado ao x. Portanto, é este coeficiente aqui. Este é o declive da nossa função afim, é o nosso a. Então, o a é menos 1 sexto, o que nos dá a resposta D. A segunda linha diz: na figura ao lado está representado, num referencial cartesiano, parte do gráfico de uma função afim f. Lembrem-se que o gráfico da função afim é uma reta que não passa pela origem. E a linear, a função linear, o gráfico da função linear é uma reta que passa na origem do referencial. Portanto, algo deste tipo. Então, do gráfico de uma função afim f, definida por uma expressão do tipo f de x igual a x mais b. Quais são os valores de a e de b? E depois damos a opção, a linha A, o declive é 3/4 e a ordenada na origem é 5. A linha B, o declive é 5 e a ordenada na origem é 3/4. A linha C, declive 1, ordenada na origem 5. E por último, declive 3/4 e ordenada na origem 4. Vendo aqui estas opções, poderíamos logo assim de caras dizer que a B não é. A B não é, porque é que não poderia ser a B? Porque reparem que a ordenada na origem, conhecida aqui com o ponto que o gráfico da função, portanto da reta, toca no eixo das ordenadas. A ordenada na origem, portanto a reta toca no eixo das ordenadas. E vai tocar algures aqui num valor, que não consigo neste momento dizer qual é, mas que vemos que está entre 2 e 8. Portanto vai estar entre 2 e 8. E 3/4 é uma fração, chamadas frações próprias, são menores que a unidade. Portanto este seria menor do que 1. Não poderia ser a ordenada na origem, tem que ser um valor que é pelo menos maior do que 2. O que é que podemos então fazer aqui para descobrirmos então qual é que é o valor que nos estão a pedir, o declive? Recordam-se que a fórmula do declive poderíamos fazer desta maneira. Fazíamos
portanto, o y2 menos o y1 a dividir por x2 menos x1. O que é isto do y2, y1, x2, x1? Isto vão ser as coordenadas dos nossos pontos. E nós, graficamente, temos aqui dois pontos. Vou chamar o ponto A e temos também o ponto B. E, portanto, o ponto A é o ponto de coordenadas 4, 8. O ponto B tem coordenadas, portanto, x menos 4 e o y é 2. Temos então a fórmula para o declive de qualquer reta. O y2, o y1, o x2 e o x1, o que é que vão ser em concreto nestes pontos? Portanto, vão ser, o x1 vai ser a abscissa do ponto A. Deixem-me fazer assim. Vamos fazer xa, ya, e depois aqui vamos ter xb, yb. Portanto, xa a abscissa do ponto A, ya ordenada do ponto A, xb a abscissa do ponto B, yb ordenada do ponto B. Isto aqui na prática seria o quê? Em vez de ter aqui o 2, poderia fazer... Também estava certo, com o 2 e com o 1, são outras formas. É só uma questão de notação. Sigam a notação que o vosso professor vos dá. Se o professor aqui chamar x2, y2, vocês usem então essa numeração. Se não, podem também usar letras, desde que convém seguirem a notação dos vossos professores. E então íamos ficar com isto. Declive é a diferença das ordenadas pela diferença das abscissas. Portanto, substituindo na fórmula, íamos ter o yb, portanto 2 menos 8, a dividir por xb, que é aqui este valor, é menos 4, menos xa, que é 4. 2 menos 8 dá menos 6, menos 4 dá menos 8. Estamos a dividir, menos com menos dá mais 6/8. Vamos simplificar, portanto os dois são pares, então podemos dividir por 2. E ficamos com 3 quartos. 3 quartos. Reparem, o declive é positivo, reta crescente. Portanto, é uma forma de vocês verificarem aqui que não se enganaram. Se aqui vos desse que o A era um número negativo, tinham algum engano, porque vemos que a reta é crescente neste caso. Temos agora que ver a ordenada na origem. Reparem que há aqui duas opções, que há aqui uma opção que já está também excluída, que é C, porque dizem que o declive é 1 e nós obtivemos o declive de 3 quartos. Então, a resposta será a A ou a C. Vamos então descobrir agora o valor de B, da ordenada na origem. Já sabemos que, sendo uma função linear, vai ser uma função do tipo, nesta altura do campeonato, f de x igual a 3 quartos de x mais B. O f de x, basicamente, podem também chamar y, é a imagem, e x é o objeto. Então nós podemos escolher aqui um dos pontos, o 4,8 ou o menos 4,2. Eu vou optar pelo 4,8, uma questão de facilidade dos cálculos, as duas coordenadas são positivas, e vou substituir aqui. Vou substituir o quê? O valor da imagem, que é o y, por, portanto, a ordenada, que seria 8, e o x pelo valor do x, seria 4. E agora, reparem, temos aqui uma equação para resolver em ordem AB. Aqui vocês estão a multiplicar e têm o quadro
cá em baixo tem aqui o 4, podemos fazer este corte. Ficamos com 3 mais B. Isto posso trocar os membros sem alterar o sinal. É o mesmo ter 3 mais B igual a 8. E agora poderia pensar assim: qual é o número que tenho que somar a 3 para dar 8? B igual a 5. E portanto, a ordenada na origem é 5. É a resposta A. O 3. 3 já é um problema. Passo a ler o seu contexto. Um aparelho de refrigeração de uma sala frigorífica sofreu uma avaria. A temperatura C da sala T horas após a avaria pode ser dada aproximadamente pela função C de T igual a 4 mais 1,5 T, com C expresso em graus Celsius. Os produtos que se encontram na sala frigorífica começam a deteriorar-se se a temperatura for superior a 13 graus Celsius. Sabendo que a avaria ocorreu às 11 horas, a partir de que horas os produtos começam a deteriorar? Reparem então aqui numa coisa. Então, querem saber a partir de que horas é que os produtos vão começar a deteriorar. E dizem-nos 2 linhas acima que isso vai acontecer, ou seja, os produtos vão começar a deteriorar quando a temperatura for superior a 13 graus Celsius. Portanto, é a partir desta temperatura. O que é que vamos então fazer? Temos uma função que nos dá a temperatura, então uma boa ideia será igualar a função C de T a 13 graus Celsius. O que é que vamos obter depois de resolvermos basicamente isto vai-nos dar uma equação, basicamente, que vai ser esta equação aqui, 4 mais 1,5t igual a 13. A equação, temos aqui a incógnita e temos aqui o igual. E ao resolver esta equação, ficamos a saber quantas horas passaram para a temperatura atingir os 13 graus Celsius. Ou seja, quanto tempo é que passou para começar a haver o processo de deteriorização. Resolvendo esta equação, o objetivo é sempre descobrir o valor da incógnita. Para isso, vou isolar a incógnita no primeiro membro e, portanto, o que não tem letra passa para o segundo membro. Isto aqui iria dar 1,5t igual a 9. Tenho 1,5t a multiplicar, tenho 1,5 a multiplicar por t, passa para o outro membro a dividir. O que vai dar 6. E o t também em horas, portanto, concluímos daqui que passadas 6 horas, a temperatura atingiu os 13 graus Celsius e aí os produtos começam a deteriorar-se. Sabemos também que a avaria ocorreu às 11 horas. Portanto, se a avaria ocorreu às 11 horas e passadas 6 horas os produtos começam a deteriorar-se, então os produtos vão deteriorar-se às 17 horas, que é a opção C.